Olá a todos, é uma grande alegria estar aqui apresentando esse trabalho de conclusão dessa pós-graduação. O nosso trabalho vai tratar do tema da longevidade criativa, né? E nós vamos trabalhar com a impermanência e os quatro elementos. Eu sou a Fernanda, sou arte educadora e arte terapeuta, trabalho com crianças e idosos e os ciclos de vida sempre me chamaram muita atenção. Para mim, o cuidado paliativo é uma forma de respeito a esse ciclo. Então, eu sou o Marcelo Adão, sou artista plástico, né, arte terapeuta, e desde que eu me formei em arte terapia, né, me especializei, a questão da impermanência, né, e os processos de adoecimento e morte com os idosos, né, foi um processo que sempre me mobilizou muito, me chamou muita atenção e foi uma grande motivação, né, para fazer esse trabalho e desenvolver essa atividade. O primeiro tema que a gente vai tratar aqui é da questão da impermanência e o processo ativo de morrer, né? Essa imagem é uma imagem uma imagem do budismo, e ela mostra mesmo essa questão do corpo, né? Uma reflexão ali de um guru, fazendo essa reflexão justamente sobre essa impermanência, né? No mundo oriental, assim, essa relação com a morte, ela é mais cotidiana, né? Eles têm isso como uma filosofia de vida mais próxima até do dia a dia deles, mas para nós no Ocidente isso é um tabu, e é um tabu que a gente precisa trabalhar, né? Para vencer com a morte, principalmente para trabalhar com os idosos. E aí eu trago aqui uma frase, né, desse professor, que é o John Moritz Schwartz, que ele descobriu uma doença terminal, né, e ele passou a se preocupar como ele poderia manter a vida dele ativa, né, mesmo com aquele diagnóstico tão grave de doença. Então ele fala, né, da necessidade de integrar a própria morte com todas as dúvidas e dificuldades, com receios e inseguranças, mas com a certeza de que, sem nunca sabermos quando é o dia, apenas sabemos que esse dia chegará. Faz cada vez mais sentido em qualquer fase da vida de alguém aprender a viver, para que possa também saber morrer. Aprendam a viver e saberão como morrer. Aprendam a morrer e saberão como viver. Nós escolhemos o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, porque a autora, Ana Cláudia Arantes Quintana, faz uma relação muito bonita dos quatro elementos da natureza com a dissolução da vida. Descreve como médica o que já intuímos a partir de nossas observações, mesmo sendo leigos. Então ela diz: se pensarmos na dissolução Se pensarmos na dissolução da Terra, é mais ou menos óbvio que se trata da questão física, concreta, na pele. Ao longo do processo de doença, ela ocorrerá mais ou menos rapidamente, a depender da agressividade da doença. O corpo começará a se desintegrar. Depois virá a dissolução da água. Biologicamente falando, a pessoa tende a ficar mais desidratada, tendem a ficar mais introspectivas, olham para dentro de si e para dentro da própria vida. Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando, mas ainda é tempo de vida. É a famosa visita da saúde, melhora antes da morte, a bela força da última chama da vela. O sopro vital corresponde ao elemento ar, que nos foi emprestado por Deus, ou pelo universo, para que realizássemos nossa missão na Terra. E assim que essa missão estiver concluída, deveremos devolvê-lo a quem nos emprestou. Começa então a dissolução do ar. Então, pensando nessa dissolução dos quatro elementos e a relação com a arte-terapia, nós pensamos como esse processo, né, de trabalhar com os quatro elementos, ele pode ser associado com a arte-terapia.
no livro mesmo, né, da Ângela Filippini, ali no Cartografia da Coragem, ela traz essa importância, né, da relação entre os elementos e o processo de individuação, né, na tipologia junguiana. E esse trabalho dos 4 elementos, ele pode trabalhar, então, com a reorganização das memórias, a criação de novas imagens sobre a trajetória de vida, com o alívio do sofrimento emocional e psíquico, e ele pode ajudar também nessa elaboração subjetiva do processo de morrer, né? Que é essa fase tão difícil, né, e às vezes tão dolorosa assim para o idoso e para os familiares, onde essa elaboração ela é muito necessária mesmo para ter um fim de vida tranquilo. Envelhecimento ativo. O documento da OMS, ao problematizar o envelhecimento ativo, toma por base o conceito de atividade, o qual está atrelado a 4 pilares, sendo estes: saúde, bem-estar biopsicossocial, participação social, cidadania, cultural e espiritual, segurança, proteção e aprendizagem ao longo da vida, tanto o aprendizado formal quanto informal. Então, uma questão muito importante que a gente tem para trabalhar com a questão da impermanência do idoso, né, e do processo da arte é o trabalho com a subjetividade, né? E um dos grandes limitadores que nós temos no nosso inconsciente é a nossa incapacidade de pensar na nossa própria morte, né? A gente sempre pensa na morte do outro, a morte é sempre algo que acontece fora da gente, mas a morte, para a gente mesmo, é muito difícil a gente pensar na morte, né? Essa imagem desse tubarão aí, né, dentro desse aquário, é uma imagem de um artista inglês, né, o Damien Hirst, e o nome dessa obra é justamente isso, é a impossibilidade da mente, né, pensar na própria morte, né, na mente de alguém vivo, pensar na própria morte. Então, ele mostra como é muito difícil, né, a morte ser esse objeto, assim, esse animal, né, que vai nos devorar, e a gente não consegue pensar nisso, né? Então é muito difícil você pensar nessa ideia de que você vai conseguir aprisionar a morte dentro do seu próprio inconsciente, assim. E aí a gente encontra uma ressonância disso no livro da Elizabeth Kubler-Ross, né, que é sobre a morte e morrer, que é uma médica pioneira nesse trabalho, e ela traz justamente nessa passagem essa questão da impossibilidade de pensar na morte. Então ela fala que é inconcebível para o inconsciente imaginar um fim real para a nossa vida na Terra. E se a vida tiver um fim, este será sempre atribuído a uma intervenção maligna, fora do nosso alcance. Explicando melhor, em nosso inconsciente, só podemos ser mortos. É inconcebível morrer de causa natural ou de idade avançada. E aí uma questão, né, ainda dentro desses processos de subjetividade, de subjetivação, é o processo justamente da arte, né, porque às vezes a gente passa muitos anos da nossa vida sem pensar em questões que são, às vezes, essenciais e óbvias, né, como a questão da morte. Então, aqui a gente traz para ilustrar uma frase de um artista, que é o Carlos Vergara, que ele fala o seguinte, que ele levou 15 minutos para aprender a utilizar o piche, 70 anos para pensar nisso, né, para usar essa materialidade que é o piche no trabalho dele, né, nas monotipias que ele produz. Então aqui a gente pode ver um pouco como às vezes a gente passa uma vida inteira sem pensar em questões que são óbvias, né, e às vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa obviedade, assim. E aí a arte se apresenta como um caminho possível, né, para a gente conseguir enfrentar esses tabus, e essa é a nossa proposta, assim, de levar a arte para lidar justamente com essa temática da impermanência, da transformação e da morte.
Então, a nossa oficina, né, a nossa oficina, que foi uma oficina online, é uma oficina onde o nosso tema é a longevidade criativa, a impermanência e os 4 elementos. E uma imagem, né, que para a gente ficou muito forte, assim, para trabalhar esse tema da impermanência, é justamente essa da transformação ali, né, da lagarta em borboleta, que é um registro mesmo, né, desse processo da impermanência, né? Então, a lagarta, ela vai se transformando ali, né, num ser rasteiro, num ser terrestre, até virar um ser mesmo do ar, né? Ela passa por todo esse processo de transformação, né? Um processo até elemental mesmo, né? Ela sai da terra, né? Vai para o ar, e aí essa é uma imagem que a gente pode fazer um paralelo interessante com esse processo justamente também de morrer, né? De transformação. A nossa proposta, então, é um serviço. Esse serviço é uma oficina de arte-terapia, uma vivência a partir da materialidade dos 4 elementos. É uma atividade online, utilizando a plataforma que é o Google Meet. O nosso público-alvo são idosos, 60 a mais, né, com mais de já 60 anos. O tempo de duração é uma duração de 2 horas. A metodologia que nós usamos para trabalhar foi a seleção dos participantes, né? Fizemos convites aos nossos familiares mesmo, né? Que são dos nossos parentes, assim, né? Do nosso convívio próximo, dentro da faixa etária de 60 anos. Um dos recursos que a gente usou para conhecer justamente o perfil desse grupo foi disponibilizar um questionário, não um questionário eletrônico, com perguntas qualitativas sobre questões envolvendo o envelhecimento e para serem respondidos antes da vivência, né, para a gente conseguir traçar aí um pouco o perfil desse grupo para desenvolver a nossa atividade. E aí um terceiro passo é a realização mesmo da vivência, né, uma vivência síncrona em ambiente online. E aí as técnicas e materiais expressivos, nós definimos que, para trabalhar mesmo com essa multiplicidade, né, dos 4 elementos, nós usaríamos, então, vários estímulos, né? Tanto a escrita criativa, a relação da fotografia com a memória, a monotipia, o desenho, a pintura, além de exercício de respiração e automassagem. Os materiais que foram oferecidos aos participantes, através de kits, né, que nós disponibilizamos, para quem não tinha esse material em casa, né? Como tinha gente que já tinha uma lida com a arte e já tinha esse material, nós ofertamos os kits para aqueles que não tinham esses recursos em casa para conseguir desenvolver essa atividade, tá? O questionário que faz parte, né, dessa oficina, que trabalha a impermanência dos 4 elementos, é uma abordagem do nosso estudo que ela é mesmo qualitativa, né? Então, a gente pretende analisar como, através da arte-terapia, pode se auxiliar ao participante no entendimento e compreensão das questões subjetivas relativas ao processo de envelhecimento e impermanência. Porque, como a gente também está lidando com um tema muito delicado, um tema que é tabu, que é a morte, né? E que é o processo, né, de morrer, de envelhecer ali, esse processo ativo da morte, né? A gente achou por bem, né, pela orientação até do nosso mentor aí, o Alex, utilizar esse questionário para a gente poder conhecer melhor o grupo e traçar ali um perfil de como a gente poderia trabalhar com esse grupo, né, os 4 elementos assim. Nessa proposta, nós utilizamos a arte como recurso de autocuidado. Segundo a abordagem junguiana, nós podemos relacionar os 4 elementos com os tipos psicológicos, que são 4 características fundamentais em todas as pessoas. Ao longo do processo de individuação, nós passamos por essas 4 funções e, por isso, a relação com os 4 elementos neste trabalho com a longevidade. Foi no estudo da alquimia que Jung elaborou essa correlação dos elementos da natureza com a psique humana. Através do trabalho plástico, propomos lidar com essas transformações
e o conceito de impermanência na vida. Primeira atividade, elemento terra, função sensação. Proposta de massagem que abarcaria os 4 elementos. Simbolizando a terra, foram guiados a pousar as mãos sobre o corpo imóvel, sentindo o toque dela. Simbolizando a água, deveriam tamborilar o corpo com a ponta dos dedos como se fossem gotas de chuva. Depois, escorrer seus dedos de cima para baixo, começando pelo rosto. Simbolizando o fogo, foram orientados a aquecer as mãos, friccionando-as e depois aproximando-as da pele, quase tocando, mas sem encostar, para que sentissem o calor emanado do corpo. Para simbolizar o ar, pedimos que abrissem a janela ou se abanassem, para sentir o toque do vento. O objetivo era despertar a consciência corpórea e reproduzir a estabilidade e a segurança da Terra. Segunda atividade, elemento água, função sentimento. Mergulhando fundo como nunca antes, buscando a si mesmo dentro da própria essência. Ana Cláudia Arantes. Proposta de monotipia, desenho abstrato feito com os dedos sobre o acetato e posteriormente decalcado em papel. Nesta atividade, o objetivo era interiorização e introspecção. Terceira atividade, elemento fogo, função intuição. Não importa quanto de lixo a pessoa carrega dentro de si, na dissolução do fogo, o lixo será transformado em amor. Ana Cláudia Arantes. Nessa atividade, nós propusemos um ritual de auto-perdão, que escrevessem uma carta com arrependimentos e desconfortos. Após um tempo, nós pedimos que as pessoas se despedissem dessa carta, queimando-a em um recipiente que foi enviado junto com a vela no kit. O objetivo era a oportunidade de se permitir se perdoar. Terminando a dissolução do fogo, o encontro verdadeiro com sua essência, a pessoa descobrirá o sagrado que mora no mais profundo espaço dentro dela. Ana Cláudia Arantes. Agora, numa segunda parte da atividade com fogo, nós pedimos que os participantes derretessem a ponta do giz e fizessem uma colorida moldura em volta de uma foto previamente escolhida. O objetivo era experimentar a amorosidade em plenitude nessa decoração de uma foto própria. Quarta e última atividade. Elemento A, função pensamento. Quando queremos entrar em sintonia com alguém, começamos a seguir de maneira inconsciente a respiração dela. Propusemos um exercício guiado de interiorização e meditação. Propusemos a abertura da janela ou que se abanassem para sentir o toque do ar ou do vento. Posteriormente, cada um borrifou a sua essência ou perfume preferido no ar. O objetivo era a consciência da dádiva do sopro vital. Registros da oficina. Após cada atividade, foi proposto que anotassem as sensações e os sentimentos sentidos. Agora eu vou falar um pouco das nossas observações sobre a oficina, o elemento terra e a percepção de si mesmo. Através do toque e da percepção do corpo, a relação com a individualidade ficou evidenciada. Os participantes ressaltaram a relação prazerosa do toque através da hidratação das mãos e do contato com o corpo. O elemento água e o mergulho interior. A água trouxe percepções diversas, lembranças, sensações de acolhimento e liberdade, mas também sensação de ansiedade. A monotipia trouxe uma sensação de surpresa e encantamento pela descoberta da imagem. Elemento fogo e o perigo da morte. O fogo foi o elemento de maior tensão no grupo, tanto para os participantes quanto para os terapeutas. 2 participantes tiveram dificuldades com a vivência do fogo por questões emocionais
e também por questões técnicas e funcionais de lidar com esse elemento e material, no caso, a vela e a queima do papel. O elemento ar e as memórias afetivas. O elemento ar trouxe um centramento, conforto físico e sensorial, também a presença de memórias afetivas positivas. O contato com o cheiro preferido de cada um permitiu o fechamento da sessão de forma harmoniosa depois do enfrentamento dos perigos e dos medos gerados pelo fogo. Então vamos, né, depois que a Fernanda apresentou aí os registros da oficina, fazer um pouco, né, da análise dos resultados. Um ponto que foi partilhado, né, por todos os participantes foi o contexto da pandemia e a oficina online, né, porque realmente esse foi um formato que a gente escolheu em função, né, do momento de isolamento que a gente está vivendo. E todos os participantes, por serem do grupo de risco, maiores de 60 anos, né, desde o início da quarentena, estão isolados em casa. E esse enfrentamento, né, do processo de isolamento foi um fato evidenciado por todos, né, no processo ali de apresentação e de acolhimento inicial do grupo. Essa questão, então, ficou muito evidente, né, fizeram até reflexões sobre a questão do ar, né, da questão da morte, tá nessa presença desse elemento ar, né, desse vírus que se espalha. Então, isso aí também gerou reflexões interessantes, assim, sobre a relação, né, da morte, do Covid com o elemento ar. Um outro fator que também ficou evidenciado foi o fator e o caráter, né, intergeracional da nossa atividade, porque a forma que nós usamos para montar o grupo foi convidar nossos parentes, né? Então, nós trabalhamos com elementos da nossa família e também entre famílias, né? Então, tinham ali gerações, né, de familiares trabalhando juntos. E isso também foi um processo que foi ressaltado justamente porque essa questão da impermanência e da morte, ela poder ser tratada no núcleo familiar mesmo, né? Como uma questão muito pertinente, assim, no nosso dia a dia e que a gente precisa conversar, né? Entre os nossos familiares, com a gente precisa desenvolver até essa educação, né, para aprender a morrer e aprender a lidar com a morte na vida, né? Não esperar chegar lá naquele momento fatídico para falar da morte, mas a gente trazer essa questão da morte, da impermanência, como uma prática cotidiana e familiar mesmo. Um outro ponto que a gente trouxe para a nossa análise foi a questão do questionário e propriamente o tema, né, da morte. Dos 5 participantes, todos responderam a todas as questões do nosso questionário, né, que foi um questionário elaborado a partir do livro da Ana Cláudia Arantes, onde ela levanta uma série de temáticas, né, que são necessárias para o processo do morrer, né. Então, a revisão de vida, né, a questão do trabalho, a relação do cuidado, né, eu cuidei de quem cuidou de mim, a relação com o tempo, né, as questões espirituais, todo esse processo, né, a questão do corpo, né, onde ela trabalha essa questão da morte, né, como um processo ativo, e faz essa associação com os 4 elementos, buscando também na cultura oriental esse referencial, e a gente também usou um parâmetro para analisar, né, esse processo da morte, as fases do luto, que são os parâmetros que a Elizabeth Kubler-Ross traz no livro dela sobre a morte e o morrer, né? Que são essas fases do processo de morrer ou do processo de luto. E que, claro que a relação, aqui a gente está fazendo uma aproximação, né, conceitual até, dos aspectos da morte, do morrer, e até do luto, né, porque ela trata muito especificamente do processo de morrer e do luto, já nessa coisa da terminalidade, mas aqui a gente faz um paralelo, porque ela traz 5 fases, né, desse processo de morrer e do luto, que um é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E no nosso questionário, uma forma que a gente achou para trabalhar com esse tema da morte, sem necessariamente falar da morte
expor o tema da morte, sabendo que isso é um tabu cultural, às vezes um tabu familiar, foi fazer justamente inserir essa pergunta no questionário, que é perguntar como é a sua relação com a morte, o que você pensa sobre a morte. E aí a gente encontra, né, nas respostas, uma resposta de uma aceitação, né, claro que uma aceitação no entendimento de que a morte é um processo natural, né? Um dos participantes relata que desde que a morte seja por idade e natural, é tranquilo, é tão óbvio que a morte natural é um plano do Criador que não podemos rejeitá-la. Então ele tem ali um grau de aceitação, ou uma abertura, né, para entender e para pensar esse processo da morte. Agora, uma outra participante já traz um aspecto mesmo negacionista, assim, porque ela prefere não falar muito, não falar da morte, né? Então, para ela, aquilo realmente é um tabu, ela não consegue pensar e ela está muito fechada para aquilo. E esse é um perfil até que se repete, né? As pessoas dizem que é difícil, que tem medo da morte, sob quaisquer circunstâncias, algumas que a morte causa um espanto, por ser um processo natural, mas ela assusta, né? E, e outros falam mesmo da dor, né? Da dor da morte, né? Que apesar de entender, tem essa questão da dor, né? Então, nessa pergunta do questionário, né, fica bem evidenciado realmente como trabalhar com a morte é uma temática delicada, é um processo difícil, e esse recurso do questionário é um recurso também que se fez muito válido, né, para a gente poder entender a relação da pessoa com a impermanência sem necessariamente ter que confrontá-la, né, às vezes verbalmente, né, com uma pergunta muito direta, como é que ela entende esse processo de morrer. Assim. Então, esse recurso do questionário foi muito válido justamente para a gente tratar essa estratégia de como falar né, trabalhar a morte sem falar da morte. Né? E aí, nas considerações finais, algumas perguntas ainda procuram respostas nessa experiência da oficina online com os 4 elementos. Né? A gente tem algumas questões mesmo que foram levantadas, né, principalmente pelo formato online, por ser mesmo um tema tabu, assim, a gente ainda tem muitas questões, né, a serem ditas, assim, e algumas perguntas ficaram, e elas são, uma delas é esse, né, de como lidar com a finitude e a impermanência sem falar da morte, né, então como criar esses mecanismos de abordagem, uma abordagem às vezes indireta, né, para começar a trabalhar esse tema, para ir justamente quebrando esse tabu. Se a aplicação do questionário pode ser uma abertura real, assim, para falar desses temas tabu, como a terminalidade e as doenças graves, então acho que a gente também aprofundar nessa pesquisa do questionário para saber se isso efetivamente é um mecanismo que a gente pode se valer. Um outro ponto que para a gente foi um ponto muito chave, que é trabalhar no ambiente online com o elemento fogo, né? Porque nós tivemos mesmo esse complicador, que foram 2 participantes que tiveram dificuldades com o fogo mesmo, aquilo causou mesmo um pânico, uma ansiedade, porque aquele campo ali, né, da energia do fogo mobilizou elas de uma forma muito intensa, e aquilo em algum momento se tornou ameaçador e até perigoso, mesmo com tudo que a gente tinha de recurso de segurança ali, de instrução, mas né, na questão do ambiente online mesmo, né, a pessoa às vezes sozinha ali, então, como a gente pode trabalhar essa questão do fogo no ambiente online, né, de uma maneira até, às vezes, simbólica, assim, e eu acho que esse grupo tinha essa questão do fogo também, mas é uma questão que chamou muito a nossa atenção. Uma outra coisa é como trabalhar com idosos em condições impeditivas, né, no ambiente online, né? Como a gente poder trabalhar essa questão dos 4 elementos dessa oficina com idosos que realmente estão em processo, às vezes, de terminalidade, né, com doenças limitadoras,
como criar, né, nesse ambiente online, propostas para esses idosos que estão ali realmente em fase de terminalidade, às vezes. E também pensando justamente nessa ponte, é como estabelecer espaço, né, para os cuidadores nas dinâmicas online, né, porque eu acho que é um aspecto necessário, assim, de que o cuidador também possa participar, né, dessa vivência, porque afinal é ele quem está ali acompanhando o idoso, e, e eu acho que e ele também sofre, né, com esse processo da impermanência e da finitude. Então, são perguntas, né, que ficam desse trabalho e que a gente tenta responder, assim. Eu acho que esse é um trabalho que levanta dúvidas, né, é um tema delicado, mas que a gente precisa realmente avançar, porque a arte-terapia tem muito a contribuir aí para esse processo da impermanência, né, da longevidade, né, e a criatividade, ela pode ajudar muito nessa fase, numa fase tão delicada da vida, né? O envelhecimento já é uma fase muito delicada e essa proximidade da morte, né, ela torna isso tudo muito mais complexo, né? E essa é a nossa proposta, fica a nossa consideração aí sobre esse tema. Gostaria de concluir esse ciclo recordando a primeira aula que eu tive na Clínica Pomar em 2009, quando comecei minha pós-graduação em arte-terapia. Um colega de turma dividiu conosco a história do dia que sua mãe morreu. Ele e o irmão estavam sentados olhando para a janela quando uma borboleta entrou, os rodeou, pousou sobre eles e saiu. Ambos sentiram a presença da mãe se despedindo. De lá para cá, já vivenciei a dissolução do ciclo de algumas pessoas queridas e tive que aprender que estes não dependiam do meu querer ou sentir. Nesta quarentena, dei uma aula onde associei nossa linha da vida ao ciclo de uma borboleta. E, dentre muitas sincronias, pude observar o ciclo de uma lagarta que apareceu no vaso ao lado da minha mesa de trabalho. Optei por deixá-la se alimentar da hortelã que eu tinha comprado para usar, e foi uma alegria reportar as fases dessa vida para os meus alunos. Na verdade, em minha casa surgiu uma pequena mariposa, e pesquisando sobre ela, vi o quão breve é o seu ciclo de vida e como, ainda assim, cada dia é essencial para a transformação que ela fará. Desde a comilança incessante até a escolha de um local protegido para deixar de ser uma culpa. O livro da Ana Cláudia fala exatamente disso, como cada dia é imprescindível em nossas vidas e nos chama a atenção para não deixarmos nenhuma fase desse lindo ciclo descuidada. Obrigada. Então, ficam aqui as nossas referências, né? A Ana Cláudia Arantes, a Elizabeth Kubler-Ross, o Maurice Schwartz. Nós agradecemos aí a presença e a participação de todos e concluímos aqui o nosso trabalho. Muito obrigado.